Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o pastor Rodrigo Santana e eu quero trazer uma palavra para o teu coração que está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o capítulo de número 7, onde vai falar para nós a história do milagre que vai acontecer no filho da viúva de Naim. Observe que Jesus está chegando na entrada de Naim, ele vai avistar um cortejo e Jesus vai na direção de uma mulher que estava enterrando o seu único filho. Antes de Jesus parar o cortejo e tocar no caixão, no esquife, a Bíblia diz que Jesus olha para aquela mulher e diz para ela: não chores. Isso aqui é muito profundo para o nosso coração. Porque observe, Jesus não ressuscita o menino para depois falar com a mulher. Quando Jesus chega na entrada de Naim, de longe Jesus está vendo um cortejo acontecendo e Cristo faz questão de ir na direção dessa mulher. Ele vai até essa mulher e diz para ela: não chores. Após fazer isso, Jesus vai tocar no esquife, no objeto que levava o menino para fora da cidade. Mas Jesus só vai tocar no esquife depois que ele olha nos olhos da mulher e diz para ela: não chores. Isso aqui é interessante, porque antes de Jesus mudar o cenário dessa mulher, Jesus resolveu falar com ela, acalmar o coração dela, tratar da alma dela. Entende? Primeiro Jesus olha para ela e diz: não chores, para depois ele ressuscitar o garoto que estava sendo levado naquele funeral, dentro daquele cortejo. Eu percebo aí como Jesus ele se move mediante ao coração dessa mulher. Jesus percebe a dor que ela está carregando, Jesus percebe o sofrimento que ela está passando. Jesus é tomado por um sentimento de íntima compaixão. Ele se coloca no lugar dela a tal ponto de ir na direção dela e acalmar o coração dela. Quando Jesus chega diante daquela mulher e diz: não chores, Jesus não está simplesmente procurando não se importar com o sentimento dela. Não tem nada a ver. A expressão não está ligada a isso. Tanto que o próprio texto diz que Jesus vai na direção dela pelo fato de ter íntima compaixão por ela. Na verdade, quando Jesus diz para ela: não chores, é porque Jesus já sabe o que vai acontecer. Jesus sabe que o final dela não vai ser de sofrimento, o final dela não vai ser de dor, o final dela não vai ser amargo, o final dela não vai ser de sofrimento, de tragédia. Pelo contrário, vai haver ressurreição dentro daquele episódio. Agora veja, antes de Jesus ressuscitar o menino, ressuscitar o garoto, fazer um milagre no meio daquele cenário, Jesus vai na direção daquela mulher, olha nos olhos dela e diz para ela: não chores. Deu para entender mais ou menos o que eu estou falando? Antes de Jesus mudar o cenário que essa mulher estava vivendo, Jesus fez questão de ir na direção dessa mulher. Antes de Jesus mudar as circunstâncias que ela está vivendo, Jesus fez questão de acalmar o coração dela. Antes de Jesus mudar a situação que está sufocando ela, Jesus resolve tratar primeiro com ela. Jesus não pode ressuscitar o garoto se primeiro não tratar com ela. Jesus não pode mudar as coisas que estão ao redor dela se primeiro não tratar com a alma dela. É por isso que antes do milagre acontecer e do garoto ressuscitar, Jesus faz questão de ir na direção dela. Você está lendo na Bíblia e está vendo uma mulher que perdeu um filho. Só que, na verdade, o que essa mulher carrega é muito grande. A dor que ela carrega é terrível. Ela não perdeu só um filho. A Bíblia chama ela como viúva de Naim. Então ela está na segunda perda. Perdeu o marido, perdeu o filho. Ela está vivendo um sofrimento atrás de sofrimento. Jesus sabe como está o coração dela. Jesus não pode mudar o cenário dela se primeiro não mudar o coração dela. Jesus não pode mudar as coisas que estão ao redor dela se primeiro não tocar na alma dela. Por isso que Jesus olha nos olhos dela, vai na direção dela e diz: não chores.
Jesus sabe o que está gerando inquietação no coração dela, de modo que faz questão de ir na direção dela para tratar com a alma dela. E eu queria que você entendesse isso aqui, porque existem coisas que estão ao seu redor que ainda não mudaram. Existem coisas que estão ao seu lado que você ainda não viu mudar. E você está insistindo para que Deus mude o cenário que você está vivendo. Porque o cenário é de dor, de sofrimento, de dificuldades. E é tanta dor que você não consegue ver uma saída para aquilo que você está vivendo. Na verdade, Jesus vai mudar o cenário. Só que não tem como Ele mudar o cenário se primeiro Ele não cuidar do teu coração. É por isso que antes de Jesus ressuscitar o menino, Jesus vai na direção da mãe. O que adianta Jesus mudar o cenário se o coração dela está intenso com tudo aquilo que ela veio vivendo? O que adianta Jesus fazer um milagre se o cenário dela continuar o mesmo? O que adianta Jesus mudar as circunstâncias se a alma dela continua presa, abatida a sentimentos que aconteceram lá atrás? Eu queria que você entendesse isso. Jesus está preocupado primeiro em tratar de você, para depois tratar as coisas que aborrecem você. Jesus está preocupado primeiro em tratar do seu coração, para depois tratar das coisas que estão ao seu redor. Jesus está preocupado primeiro em tratar da sua alma, para depois tratar das circunstâncias que estão ao seu redor. Jesus vai mudar tudo, vai mudar o cenário, vai transformar todo o choro que você está vivendo em alegria, porém, antes dele mudar as coisas que estão por fora, há um interesse nele em mudar as coisas que estão aqui dentro. É por isso que antes de ressuscitar a criança, Jesus vai na direção daquela mulher, olha para ela e diz para ela: não chores. Porque não adiantaria ele mudar o cenário se primeiro não cuidar do coração dessa mulher. Você precisa entender isso aqui. Há um interesse de Deus em tratar você diante dessa situação. Jesus quer tratar com o teu coração. Ele não pode mudar as circunstâncias que são ao seu redor enquanto Ele não restaurar a sua alma. Você está ferida, você está machucada, você já veio carregando uns sentimentos de dor, de sofrimento durante muito tempo, e que Jesus precisa primeiro tratar do seu coração. Como é que Ele vai mudar o cenário escrevendo uma nova história se primeiro Ele ainda não cicatrizou as feridas que a vida veio proporcionando a você? Não tem como Ele mudar a sua vida, trazer algo novo, se primeiro Ele não tratar das coisas que machucaram você durante muito tempo. Então entenda isso, por favor. Antes dele mudar o teu cenário, Ele vai mudar primeiro você. Antes dele tocar nas coisas que estão por fora, Ele vai tocar em você. Antes dele fazer um milagre por fora, Ele vai tratar do seu coração. Quer saber? Quem sabe tudo isso que você está passando ou está vivendo, só está vivendo para que Deus trate de você, para que Deus ensine você, para que o seu coração esteja preparado para aquilo que Ele está reservando para você. O maior interesse de Deus é começar tratando do teu coração, tratando da sua alma, tratando do seu espírito, para você estar preparado para aquilo que Ele vai fazer. Não adianta Ele mudar a família, mudar os filhos, mudar o pai, mudar a mãe, mudar o tio, mudar o emprego. Não adianta mudar a igreja, não adianta mudar a família. Não adianta mudar nada que está ao teu redor, se primeiro Ele não tratar do teu coração. Sabe? Há um interesse de Deus em tratar primeiro da sua alma, em tratar primeiro do seu espírito. E isso aqui traz para nós um pouco da natureza de Deus. A gente precisa entender como Deus trabalha. Deus não vai pular etapas. Existem princípios que você precisa viver. Existem etapas que você precisa viver. E é necessário Ele cuidar de você primeiro, para depois cuidar das coisas que estão ao seu redor. Porque senão você vai continuar ferida, você vai continuar machucada, você vai continuar carregando as mesmas mazelas que a vida veio proporcionando a você. É por isso que Jesus vai na sua direção, olha nos seus olhos e diz: não chores. Por quê? Porque eu vou mudar as coisas que estão ao seu redor. Mas antes de eu tratar deles, eu vou tratar primeiro você, eu vou ensinar primeiro você, eu vou te fazer forte, eu vou te fortalecer,
E vou te dar uma resposta para que você entenda que tudo que você passou, na verdade, foi para cooperar para o seu bem. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa. Se essa palavra edificou você, se foi boa para o seu coração, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, dá um like no vídeo, se inscreve no meu canal no YouTube, ativa o sininho para você continuar recebendo as notificações do meu canal, tá bom? Deus te abençoe, beijo no teu coração, fica na paz.